Certo homem muito rico viu uma jovem muito bonita e se apaixonou por ela. Porém, esta jovem era escrava, juntamente com os seus pais e todos os seus irmãos. Mas movido pela sua paixão e pelo seu amor genuíno por aquela jovem, aquele homem muito rico estava disposto a pagar o preço que fosse necessário para comprar da escravidão, tirar da escravidão aquela jovem, seus pais e os seus irmãos, a fim de casar-se com ela. Então, o carrasco senhor, a quem pertencia aquela jovem e sua família, que trabalhavam como escravos há muitos anos para ele, apenas pelo pão de cada dia, apenas para sobreviverem, aquele carrasco senhor determinou então o valor. Um valor muito alto, mas que estava dentro da condição financeira daquele homem muito rico, que estava apaixonado por aquela jovem muito bonita. E então, ele pagou o preço. Libertou a jovem, juntamente com a sua família. Noivou com ela e casou-se com ela, em uma lindíssima celebração, com tudo o que se tinha direito. Pegou aquela linda jovem, agora sua esposa, e a colocou em uma linda casa, mobiliada com o que havia de melhor. Um ambiente perfeito. Deu para a sua esposa os vestidos mais lindos, os calçados mais espetaculares, as joias mais impressionantes, que enchiam os olhos de qualquer esposa. Passou a ser um esposo extremamente fiel e dedicado a ela. Não deixava faltar absolutamente nada para aquela esposa. Passado algum tempo, em meio ao requinte e a todo esse cuidado, aquela jovem esposa olhou para outros homens em sua rua, em seu bairro, em sua cidade, e começou a sair escondida com eles. Adquiriu então não apenas um amante, mas vários amantes. Cometeu adultério em todos os lugares possíveis da sua cidade. O seu marido, um homem muito respeitado, um homem muito digno, não suportando mais tanta vergonha, tanto opróbrio, repudiou a sua esposa, deu-lhe divórcio e ordenou que ela fosse embora.
E ela assim o fez. Foi então para os seus amantes. E agora, divorciada, foi que se entregou realmente a todos os prazeres. E passou a estar com um e com o outro. Passado alguns anos dessa vida libertina e cheia de adultério, o seu esposo permanecia amando ela. E então, ele pensou consigo que seria possível ainda restaurar o seu casamento. E ele passou a escrever cartas para a sua esposa, onde nas cartas ele declarava todo o amor que ele ainda tinha por ela, e nas cartas ele dizia que se ela estivesse disposta, mesmo tendo tantos amantes, se ela estivesse disposta a largar os seus amantes e voltar para ele, ele a receberia de volta como esposa. Mandou uma carta, mandou 2 cartas, 3 cartas, mandou 10 cartas, mandou inúmeras outras cartas, todas com este conteúdo. Eu sei que você teve muitos amantes, mas se você estiver disposta a deixá-los e voltar para mim, eu recebo você. Na sua avaliação, que frase você usaria para descrever esta esposa? Sem receio, que frase você usaria para descrever esta esposa? O que esta esposa é? E, na sua opinião, o que este esposo é? Em nossa cultura, ele recebe um nome terrível, né? Em nossa cultura, ele recebe um nome terrível. Se você fosse o esposo, se você fosse a esposa, o que você faria? Eu tenho algumas coisas a dizer a você nesta noite, a respeito dessa história. A primeira delas é que você e eu conhecemos o esposo. E também conhecemos a esposa. Então, pastor, quem é esse esposo? E quem é esta esposa? Abra sua Bíblia em Jeremias capítulo 3. Quem é este esposo e quem é esta esposa? Jeremias capítulo 3. Versículo 1. Jeremias 3, 1. Pode colocar em projeção o texto para nós. Na versão ARA.
Se um homem repudiar sua mulher, e ela o deixar e tomar outro marido, porventura, aquele primeiro marido tornará a ela? Não se poluiria com isso de todo aquela terra? Agora observe o final do versículo 1. Ora, tu te prostituíste com muitos amantes, mas, ainda assim, torna para mim quem? Diz o Senhor dos Exércitos. Quem é o homem da nossa história? Quem ele representa? Deus. Deus. E quem é a mulher da história? Nós. Nós somos a mulher da história. Mas em primeira mão, a mulher que representada nessa história, ou a mulher citada nesta história, ela representa os dois reinos em que a nação do povo de Deus havia sido dividida. Depois do reinado de Salomão, então o povo de Israel dividiu-se em dois reinos: o reino do norte e o reino do sul. O reino do norte ficou conhecido como Israel, e o reino do sul como Judá. Então, quando, através do profeta Jeremias, Deus fala: ora, tu te prostituíste com muitos amantes, mas ainda assim, torna para mim, diz o Senhor. Deus está se referindo de maneira direta e específica a esses dois reinos: ao reino do norte, Israel, e ao reino do sul, Judá. Ao povo que ele havia comprado, que ele havia resgatado lá da terra do Egito. Deus então abençoou ricamente aquele povo, como você e eu sabemos. Porém, eles se prostituíram, cometeram adultério espiritual. Pastor, e o que é isso? Preste atenção. Você e eu sabemos que existem algumas coisas que nos irritam mais do que outras. Existem coisas que alguém faz conosco ou contra nós e nós elevamos. Mas existem outras que elas parecem assim nos ofender muito mais. Elas nos agravam muito mais. E em relação a Deus, existem coisas assim também. Em quase toda a Escritura, nós vemos uma ênfase a respeito de 3 tipos de pecado: a prostituição ou adultério entra aí nesse conjunto. A prostituição, fornicação ou adultério ofende muito ao Senhor. As práticas de feitiçaria ofendem muito ao Senhor, mas a prática de idolatria. E a idolatria, de maneira especial no Antigo Testamento, ela é chamada também de prostituição espiritual ou de adultério espiritual. Volte os seus olhos, por exemplo, para o versículo 20, do capítulo 3 de Jeremias.
deveras, como a mulher se aparta perfidamente do seu marido, assim com perfídia te houveste comigo, ó casa de Israel, diz o Senhor. Se você observar comigo, a partir do versículo 2 agora, Deus vai descrever como foi que o seu povo adulterou, se prostituiu espiritualmente contra ele. E o Senhor então diz, no versículo 2, levanta os olhos aos altos desnudos e vê, onde não te prostituíste, nos caminhos te assentavas à espera deles como o arábio ou como o nômade no deserto. Assim poluíste a terra com as tuas devassidões e com a tua malícia. Versículo 6. Disse mais o Senhor nos dias do rei Josias: viste o que fez a pérfida Israel, uma referência ao reino do norte. Foi a todo monte alto e debaixo de toda árvore frondosa, e se deu ali a toda prostituição. Essa prostituição aqui era uma prostituição espiritual. Havia prática sexual também? Sim, havia. Mas aqui trata-se de uma referência aos ídolos, aos falsos deuses que o povo de Deus estava adorando nos altos montes. Entre esses deuses estavam as imagens de Baal, Moloque e tantas outras divindades que eles aprenderam a adorar. Versículo 7. E depois de ela ter feito tudo isso, eu pensei que ela voltaria para mim, mas não voltou. A sua pérfida, a sua maldita irmã Judá viu isto. Quando por causa de tudo isto, por ter cometido adultério, eu despi a pérfida Israel e lhe dei carta de divórcio, vi que a falsa Judá, sua irmã, não temeu, mas ela mesma se foi e se deu à prostituição. Sucedeu que pelo ruidoso da sua prostituição poluiu ela a terra, porque adulterou, adorando pedras e árvores. Quantas pessoas você e eu não conhecemos hoje que adoram pedras e árvores? Adoram pedaços de madeira, adoram pedaços de gesso, adoram pedaços de metal. Deus está dizendo através do profeta Jeremias que isto é prostituição espiritual, isso é adultério. Porque Ele trata o seu povo como a sua esposa. E somente Ele é digno de receber a honra, o louvor, a adoração. Ninguém mais. Versículo 10. Apesar de tudo isso, não voltou de todo o coração para mim a sua falsa irmã Judá, mas fingidamente, diz o Senhor. Disse-me o Senhor: já a pérfida Israel se mostrou mais justa do que a falsa Judá. Vai, pois, e apregou estas palavras para o lado do norte, dize: volta, ó pérfida Israel, diz o Senhor, e não farei cair a minha ira sobre ti, porque eu sou compassivo, diz o Senhor, e não manterei para sempre a minha ira.
tão somente reconhece a tua iniquidade, reconhece que transgrediste contra o Senhor teu Deus e te prostituíste com os estranhos, debaixo de toda árvore frondosa, e não deste ouvidos à minha voz, diz o Senhor. Todas as vezes que os membros do Reino do Norte subiam ao alto das montanhas, e então se prostravam diante daquelas imagens, feitas de madeira, feitas de pedra, algumas feitas de metal, então eles estavam ofendendo terrivelmente a Deus com o pecado de adultério espiritual. Era como que, de fato, um homem estivesse traindo a sua esposa e a esposa estivesse traindo o seu marido. Israel começou primeiro o Reino do Norte. Judá, a irmã, descrita aqui por Deus, deveria ter tomado como exemplo o castigo que Deus havia enviado sobre o Reino do Norte. Se você observar, no versículo 3, por causa do adultério espiritual do Reino do Norte, foram retiradas as chuvas, e não houve chuva serôdia, não houve a chuva para que os alimentos viessem a ser produzidos no tempo certo. Chuva serôdia, a chuva temporã. Houve muitos outros castigos, mas Judá não tomou como exemplo. Por isso se tornou pior do que o Reino do Norte. Pastor, então em primeira mão, isso é uma referência direta ao povo de Deus lá do passado, Israel e Judá. O que isso tem a ver comigo hoje? O que isso tem a ver conosco hoje? Tem tudo a ver. Vamos agora para a carta de Tiago, capítulo 4. Convido você a ir comigo. Tiago, capítulo 4. O que isso tem a ver conosco? O que isso tem a ver comigo? Tiago, capítulo 4. Preste atenção. Em todo o Novo Testamento, é citado a respeito de uma noiva. Uma noiva que foi comprada porque estava escrava também. Uma noiva que foi comprada não com prata, não com ouro, não com diamantes, não com cédulas. No Novo Testamento fala de uma noiva que foi comprada com precioso sangue. O sangue daquele que a comprou, o sangue do seu noivo. Essa noiva está sendo preparada para as bodas, para uma celebração de um casamento que se dará nas alturas, que se dará no reino celestial. Esta noiva é chamada de igreja. E você e eu fazemos parte desta igreja, intitulada de noiva. E existem atitudes, comportamentos, escolhas, decisões que você e eu tomamos, que são verdadeiros atos de adultério contra o nosso noivo. Acompanhem comigo então o que diz a palavra do Senhor. Carta de Tiago, capítulo 4, e nós vamos encerrar então com esse texto. Tiago, capítulo 4,
a partir do versículo 4. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou supondes que em vão afirma a Escritura, é com ciúme que por nós anseia o Espírito que Ele fez habitar em nós. O Espírito de Deus, o Espírito de Cristo, habita dentro de nós, e Deus tem ciúme de nós. Mas este não é o ciúme doentio de um marido ou de uma esposa descontrolados. Este é um ciúme de zelo, de cuidado, em que Deus não consente, Deus não concorda em nos compartilhar com outras divindades e nem tampouco com ídolos. Deus tem ciúmes de nós, como sua igreja, como sua noiva. Versículo 6. Antes, Ele dá maior graça, pelo que diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Você e eu, sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós outros, ainda que nós tenhamos traído ao Senhor incontáveis vezes. Ele está dizendo: retornem para mim, voltem para mim, se acheguem a mim, e eu me achegarei a vocês. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Afligi-vos, lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto, e a vossa alegria em tristeza. Versículo 10. Humilhai-vos na presença do Senhor, e Ele vos exaltará. Ah, pastor, eu não sou representado por essa mulher adúltera, que tem vários amantes, porque eu não me ajoelho diante de pedaços de madeira, eu não me ajoelho diante de pedaços de gesso, eu não me ajoelho diante de ídolos. Não, eu não me prostro diante de outros deuses. Preste bastante atenção. Os deuses do século 21 ganharam outras formas. Os deuses do século 21 não são, em sua maioria, representados mais, ou não são representados por objetos de barro, de metal, por pedaços de madeira, não. Talvez para alguns de nós, o ídolo, ou o nosso amante espiritual, tem sido a nossa rede social. Porque em minha vida, tudo aquilo que se torna mais importante do que Deus, do que Cristo, é um amante espiritual meu. E eu estou adulterando contra Deus. E Deus então, em sua infinita graça, amor, paciência e misericórdia, diz: olha,
Arrependa-te disso. Pare com isso e volte para mim. Talvez o nosso amante espiritual esteja sendo o nosso trabalho, que deixou de ser uma ferramenta abençoada e abençoadora e se tornou de fato um ídolo, um senhor em minha vida, a ponto de me impedir de crescer na graça e no conhecimento do meu Senhor e Salvador Jesus Cristo. Talvez o ídolo ou o meu amante espiritual seja um relacionamento de namoro ou mesmo de amizade que tem me distanciado do Senhor Jesus. Ou como em muitos casos esteja sendo o dinheiro, o amor a Ele, a ganância por Ele. Ou, talvez, quem sabe, o meu amante espiritual, com o qual eu estou adulterando e traindo a Deus, seja eu mesmo. O meu ego, minha soberba, meu orgulho. Meu orgulho. E qual é a ordem do Senhor para você, para mim, para cada um de nós nessa noite? Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Afligi-vos, lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Quando foi a última vez que você se humilhou diante do Senhor e se afligiu por causa dessas coisas? E realmente chorou aos pés dele, dizendo: Tu és fiel, Tu és tão bom. O Senhor não merece tudo isso que eu tenho feito, tudo isso que eu tenho praticado contra Ti. Quando foi a última vez que você realmente chorou diante do Senhor por causa dos seus pecados? Ou será que, diferentemente de mim, que sou um pecador, você não peca? Você é tão puro, é tão santo. Eu lhe convido a colocar-se em pé nesse momento, em nome do Senhor, e a orar. Nesse momento nós vamos orar ao Senhor.